Meus irmãos, nós estamos hoje dando continuidade à mensagem de domingo passado. Você se lembra ainda sobre o que nós falamos? O temor do Senhor. Estávamos falando sobre isso, a importância de temer a Deus. E vamos continuar com esse assunto, com esse tema. Lembrando aos irmãos que, por pior que sejam as nossas trevas, e muitas vezes nós nos encontramos de fato em trevas, Deus não nos perdeu de vista. Ele nos enxerga, por mais que nós venhamos a nos escondermos de Deus, nos nossos próprios pecados, querendo ignorar a glória e o brilho da luz de Deus, mas ainda assim o olhar profundo e misericordioso de Deus se volta para cada um de nós. E Ele, na sua infinita graça, nos alcança. Esse é o nosso Deus. É a sua palavra que pode iluminar as nossas trevas. Por isso o salmista diz no Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então isso nos enche de esperança, porque Deus não nos abandonou, não nos deixou entregues a nós mesmos, à nossa perdição, às nossas confusões, aos nossos desalentos, às nossas frustrações. Deus não é um Deus que abandonou aqueles a quem Ele criou. Ele estende a sua mão. É por isso que o salmista diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O choro é da noite, o choro é das trevas. As trevas do pecado só podem nos trazer desabor, só podem nos trazer tristeza, angústias e aflições. Mas pelo amanhã vem o alvorecer, pelo amanhã vem a luz. E a luz ilumina as trevas, não é? Onde a luz de Deus chega, as trevas fogem, vem a esperança. Todo o desespero das trevas dão lugar à luz, dão lugar à paz. Meus queridos, eu quero trazer a você uma mensagem de incentivo nessa noite a buscar a presença de Deus, a buscar a face de Deus, o brilho da glória de Deus, a não permitir que os seus pensamentos confundam você, e você queira viver sozinho, entregue a si mesmo, nas suas próprias razões. Não faça isso. Existe um Deus que precisa ser temido, e vamos pensar um pouco mais sobre isso. Um Deus que precisa ser temido, pois é um Deus poderoso, e é um Deus de amor, mas é também um Deus de justiça. E a sua palavra diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, Ele vai colher. Então é o nosso Deus, de causa e consequência. Um Deus cuja misericórdia é o motivo pelo qual nós não somos consumidos, mas é um Deus, segundo a sua palavra, cuja paciência tem uma medida. Não é? Enquanto a vida, a esperança para cada ser humano. Diz a palavra de Deus que o homem está ordenado a morrer uma só vez. E o que segue depois disso é o juízo. Portanto, o tempo da nossa oportunidade é agora. Esse é o tempo da graça, é o tempo do amor de Deus. Por isso, nesse tempo, temos que meditar na grandeza desse Deus, quão maravilhoso Ele é, para que possamos não debochar dEle, querendo andar longe da sua graça, longe da sua misericórdia, longe da sua direção. Porque passando essa oportunidade, nós vamos apenas colher o que semeamos nessa vida. Ou estaremos na graça de Deus, por tê-lo contemplado aqui, por termos dado ouvido ao seu chamado de amor, para conformarmos a nossa vida ao seu caráter e andarmos com Ele, ou iremos lamentar eternamente, por ter desprezado a sua misericórdia em Cristo Jesus, ter desprezado o seu chamado em vida, e termos escolhido andar sozinhos. Estaremos então numa eternidade sem Deus, o que será triste demais. Hoje, o Senhor Jesus está dizendo: vinde a mim, vós todos, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu ensino, o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Mas isso é para agora. Esse chamado dele é para agora. Então, pensando nisso, pensando no fato que devemos contemplar a Deus, precisamos contemplar a Ele, perceber a sua grandeza,
e termos uma atitude de santo temor, de santa reverência diante dele, conhecendo a sua majestade. Com isso em mente, então, vamos abrir nossas Bíblias. Salmo capítulo 33, vamos ler do versículo de 8, versículo 12. Vamos abrir esse texto da palavra de Deus. Salmo 33, versículos de 8 a 12. Diz assim a palavra de Deus, no Salmo 33, versículo 8. Começa esse versículo com uma ordem. Tema ao Senhor toda a terra. Então esse assunto não estamos inventando, está nas Escrituras, na palavra de Deus. Uma ordem, observe aí você mesmo, a Bíblia, se tem uma Bíblia em casa, vai que essa Bíblia aí é diferente da sua, não é? Isso vai na sua casa que você vai ver, está lá na sua Bíblia. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, tudo veio a existir. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nossa oração agora é que tua palavra fale profundamente aos nossos corações, de modo que nós sejamos encontrados na prática do nosso viver, entre estes que olham para a tua face, que esperam em ti para sermos socorridos, que não lancemos mão de nenhuma atitude que não te agrada, na intenção de salvar a nós mesmos de qualquer situação difícil, mas que possamos suportar a dificuldade na justiça, na santidade, no temor que te é devido, para que o socorro venha do Senhor e não de nós mesmos. E assim recebamos essa grande bênção e possamos dizer como o salmista: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como em ti esperamos. Dê-nos a tua bênção, Pai. Que o teu Espírito nos ilumine, teu Espírito Santo, pela tua palavra, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, então, nós afirmamos que o temor do Senhor para aqueles que não conhecem a Deus na intimidade, para uma pessoa que ainda não conheceu o Senhor pela palavra, porque você conhece a intimidade do Senhor pela sua palavra, sem conhecimento das Escrituras, nós não podemos conhecer o caráter de Deus. Quer conhecer a Deus, confiar em Deus, ter fé em Deus, você precisa conhecer as Escrituras. Só aquele que conhece as Escrituras conhece o caráter de Deus. E fé em Deus significa confiança no caráter de Deus revelado pela sua palavra. Você confia numa pessoa que você conhece. Deus é uma pessoa e quer que você o conheça para que de fato você tenha uma intimidade com Ele. E então, aqueles que não conhecem a Deus na intimidade, para essas pessoas, o temor do Senhor tem um significado. Para estes, o temor do Senhor significa uma aversão, um pavor ante a justiça de Deus. Quando falamos do temor que é devido a Deus, isso traz à memória da pessoa o fato de que Deus é um Deus justo. E isso a desespera,
porque ela não está alinhada e nem pretende estar alinhada com a justiça do Senhor. Então o temor a faz lembrar que existe um Deus diante do qual você um dia estará ajoelhado. E agora você precisa acertar a sua vida com Ele, porque naquele dia será muito tarde. Hoje Jesus se apresenta a cada um de nós como nosso advogado. 1 João, capítulo 2, diz que temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele hoje é nosso advogado. Mas diz a palavra também de Deus, em João capítulo 5, que um dia Ele virá como juiz. Se você rejeitá-lo hoje como seu advogado, aquele que quer advogar a sua causa, trazer perdão para os seus pecados, para que você nessa vida restaure o seu andar com Deus e procure se conformar à vontade de Deus, se você rejeitá-lo como esse que pode religar você a Deus, o único religador, religião significa religação, por isso a única religião é Jesus, o único religador é Jesus, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o único que pode nos religar a Deus, a única religião. Então, se você não aceitá-lo como seu advogado, sua religião, o seu religador nesta vida, na outra você vai ter que encará-lo como juiz. Ele irá julgar todos aqueles que o rejeitaram. Diz a Bíblia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então essa é a oportunidade do ser humano. E para aqueles que não o querem dessa forma, o temor de Deus faz desistir para as suas vidas. Pois, meus irmãos, para os que vivem no pecado, Deus é uma constante ameaça. João capítulo 3 nos ensina que a luz, que é Jesus Cristo, em João 8,12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz. Em João 3,18, o texto vai nos dizer da palavra de Deus que essa luz, que é Jesus, veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. Não queriam vir para a luz, não fossem reprovados, para que as suas obras não fossem percebidas. Não queriam olhar para Jesus. Jesus é o homem vivendo como Deus planejou que o homem vivesse. Por isso Ele é o Logos de Deus. Ele é o Verbo, a palavra viva de Deus, a vontade de Deus encarnada. Esse é o Senhor Jesus, o nosso Salvador e o padrão também para as nossas vidas. Ele é. Aquele que não quer para Deus dessa forma, então percebe em Deus uma ameaça, como aquelas pessoas se sentiram ameaçadas e quiseram apagar Jesus, fugiram dele, porque não queriam mudar a sua, estavam na sua zona de conforto e lá queriam ficar conforme as suas tradições, conforme os seus pensamentos, não queriam investigar sobre a realidade da vontade de Deus. Então, pessoas assim não podem ver Ele como um Deus gracioso, como um Deus misericordioso, porque para perceber isso, essas pessoas precisam antes admitir que estão nas trevas. E estando nas trevas, estando fora da vontade de Deus, são dignas da condenação. E precisam assim, admitindo os seus pecados, se arrepender e querer: Senhor, eu preciso da Tua luz, ilumine as minhas trevas. Eu preciso ter condição do Senhor, ter perdão do Senhor, para voltar-me para a Tua luz, porque onde eu estou, da forma como eu estou, eu não posso nem levantar os meus olhos para a Tua justiça, porque senão eu sou condenado para a Sua justiça. Foi para isso que Jesus veio, para nos livrar da condenação que já está sobre nós como pecadores, porque como pecadores que somos, a justiça de Deus não pode deixar de cobrar as nossas faltas, porque Deus é um juiz justo. Mas para isso Cristo veio. Veio por amar a você, morreu no seu lugar na cruz, pagou o preço do seu pecado. Por isso Ele é o seu Salvador, Salvador de todos aqueles que se arrependem e conseguem agora sim, por meio de Cristo, olhar para a justiça de Deus. A pessoa então, para perceber a misericórdia de Deus, precisa perceber os seus pecados. Então percebe que Cristo é a demonstração da misericórdia de Deus, porque é aquele que morreu no nosso lugar para nos dar perdão dos nossos pecados. Mas se a pessoa não quer,
Então, para essas pessoas, temor ao Senhor representa desespero, pavor. Mas, queridos, para aqueles que conhecem Deus, na sua intimidade, conheceram a graça e a misericórdia de Deus, para estes o temor do Senhor significa uma intimidade com um profundo respeito. Eu gosto dessa definição de temor do Senhor. Uma intimidade com profundo respeito. É realmente ser uma pessoa maravilhosa, ser convidado por aquela pessoa para entrar na sua presença e ficar tão encantado com aquela pessoa, com o caráter, com a sabedoria daquela pessoa, que apesar dela dar a você toda a liberdade na casa dela, você entra na casa dela, mas você é tomado de um profundo respeito por ela, um profundo respeito pelo seu caráter. Esse é o temor do Senhor. Uma liberdade, mas com um profundo respeito. É ser íntimo de Deus, mas sem usar dessa intimidade para nenhuma atitude errada. Porque você realmente está encantado por essa pessoa maravilhosa que está diante de você. E o versículo 8 do texto que nós lemos, do Salmo 33, o versículo 8 vai nos dizer ali que tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes. Todos os habitantes. Lucas, me ajuda aqui. Está funcionando agora, meio devagar, mas está funcionando aí. Obrigado. Temam o Senhor toda a terra, todos os habitantes do mundo. Então, esse versículo apresenta o temor a Deus, não como uma opção, mas aqui nós encontramos um imperativo, encontramos aqui uma ordem, e como consequência disso, desse temer a Deus, nós vamos ver lá no versículo 18, o salmista dizendo: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Olha, Deus está olhando, e quando Ele coloca os seus olhos para mim, sobre mim, no meu dia a dia, na minha conduta, será que Ele encontra um homem que o teme? Na minha vida de pensamentos, no meu olhar por aí, no meu olhar, quando estou sozinho, quando ninguém está comigo, o que o Senhor percebe em mim? Os olhos deles estão observando as pessoas. E diz o versículo então isso, que está sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia. Deus, eu não estou esperando em mim mesmo, não estou fazendo nenhuma maratutaia para resolver o meu problema. Eu estou andando conforme a tua vontade, para que o Senhor seja o socorro da minha vida. Eu estou esperando em ti. E no versículo 22, o salmista vai dizer: seja sobre nós, Senhor, tua misericórdia, como em ti nós estamos esperando. Então, meus irmãos, os que temem ao Senhor, os que esperam os que esperam na sua misericórdia, esses não lançam mão de meios ilícitos para resolver as suas aflições, para resolver as suas necessidades. Se eu espero em Deus, eu espero nele mesmo. Se eu espero nele, eu espero na sua presença, eu espero no seu caminho. Eu não espero na imoralidade, eu não espero na mentira, eu não espero no roubo, porque isso não são atitudes condizentes com a presença de Deus. Onde essas coisas estão, a luz de Deus não está. Onde essas coisas estão, não há evidência da presença de Deus. Mas se eu estou na sua presença, eu espero na convicção de que os seus olhos estão sobre mim. Ele não me esqueceu. Então o que espera no Senhor não está esperando em si mesmo, não está agindo por conta própria, está agindo orientado pela direção de Deus, pela palavra de Deus. Portanto, apesar dessa pessoa estar sujeito às muitas paixões, essa pessoa que anda com Deus, que anda na presença de Deus, assim como qualquer um outro, ele está sujeito, apesar de estar sujeito às muitas paixões, aos muitos desejos do seu coração enganoso, tal pessoa não se entrega a essas vaidades, ela não se deixa dominar por elas. Somos tentados a cair nessas coisas, mas se o tememos, estamos interessados nisso, não nos deixamos dominar por isso.
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,12, nos diz isso, nos ensina isso. Todas as coisas me são lícitas, estão diante de mim. Todas as coisas estão ao meu alcance, boas e más, mas nem todas me convêm. Eu preciso ser seletivo. Se eu ando com Deus, eu tenho consciência do certo e do errado. Todas estão, mas nem todas convêm àquele que anda realmente na presença de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Elas estão aí me atraindo, querendo me seduzir a cada dia. Há um conflito dentro de mim, a minha carne luta contra o Espírito de Deus. Mas se eu estou na presença de Deus, se eu procuro dia a dia me colocar de joelhos diante de Deus, pedindo ao Senhor, salva-me, Pai. De quem? De mim mesmo. Salva-me das minhas paixões, da minha maldade, do meu egoísmo, da minha imoralidade, da minha indecência. Me salve, Senhor. Salva-me, Pai. Não me deixe entregue às minhas paixões. Eu vou ter livramento do Senhor. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que não veio sobre vós nenhuma provação que não seja humana, mas fiel é Deus, que não deixará que vocês sejam tentados acima daquilo que vocês podem suportar. Antes, com a provação, dará também um escape, para que vocês possam suportar no dia mau, no dia ruim. Se você está na presença dele, virá forças dos céus, e você não irá sucumbir ante a tentação, porque a promessa dele é 1 Coríntios, viu? 1 Coríntios 10, 13. A promessa dele é que não virá sobre vós uma provação além daquilo que você possa suportar. Você estará recebendo de Deus forças. E se nós queremos andar então nessa direção, se queremos não nos deixarmos dominar pelas coisas que não convêm, precisamos lembrar a nós a cada dia que uma pessoa temente a Deus é aquela pessoa que leva Deus a sério. Mas levar Deus a sério de que forma? Levar Deus a sério na minha vida de pensamentos. Como é que funciona a minha vida de pensamentos? Porque aqui dentro ninguém entra, né? Ninguém sabe o que está passando por dentro de mim, né? Mas o Senhor me sonda. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Se me assento, eu me levanto. Conheces os meus pensamentos, não é? Ele me sonda. Ele sabe tudo que passa dentro de mim. Não há trevas que me escondam do Senhor. Então, como é que está então essa questão dos meus pensamentos? A minha vida de planejamentos. Porque aquilo que eu executo, eu planejo primeiro aqui. Como é que funciona a minha vida de pensamentos? Eu deixo a minha mente vagar, andar desocupada por aí? Dizem que mente vazia é a oficina do diabo. Eu dou permissão para os meus pensamentos viverem de qualquer forma. Espera aí, Jesus não é o Senhor da minha vida? Se eu digo que Ele é Senhor, sabe o que significa Senhor? Dono. Por que dono? Porque me comprou. Me comprou com o quê? Com o seu sangue. Se eu me converti a Cristo, é porque eu entendi que Ele pagou um preço. Ele não me pega à força, mas me chama para ir a Ele. E se eu entendo que Ele é misericordioso, que eu preciso dEle para ser o meu Salvador, eu preciso entender também que Ele só pode ser o meu Salvador se Ele for o meu Senhor. Ele pagou por isso. Então quando eu me entrego, eu estou rendendo a minha vida a Ele. Então Ele tem direito sobre mim. A minha mente precisa estar ligada ao Senhor. Eu preciso temer se eu quero a bênção e a direção dEle, a salvação e o livramento dEle sobre a minha vida. Eu preciso conectar os meus pensamentos. Orai sem cessar, diz a palavra de Deus. Mantenha sua mente voltada para o Senhor, para a sua vontade, para a sua santidade. Pense nele como Deus de amor, de bondade, misericórdia, justo, santo, verdadeiro. Não deixa a sua mente se voltar para as trevas, da onde nós viemos um dia, todos nós, viemos do pecado. Não deixe ela voltar para lá. Então, tema o Senhor na sua vida de pensamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus vai nos dizer, olha bem, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que vai ocupar o meu pensamento? Aquilo que é justo, aquilo que é honesto,
aquilo que é puro, aquilo que é amável. Então vem um pensamento de vingança na minha mente. Eu estou com a raiva daquela pessoa, estou planejando mal. Espera aí, isso vem de Deus? Isso é honesto? Isso é puro? Isso é de boa fama? Não! Então, fora da minha cabeça. Aborte essa ideia, aborte esse pensamento. Fora! Vem uma tentação, um pensamento de adultério, alguma coisa ruim na sua vida e a coisa está crescendo lá dentro. Opa! O salário do pecado é a morte. Isso é pecado. Se isso vier nascer, se essa criança desenvolver aqui dentro e vier nascer, se eu der a luz a esse pecado, ele vai gerar a morte. Isso não presta. Deixa eu temer a Deus antes que venham as consequências. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Você quer ser abençoado por Deus, ter a bênção de Deus? Tema a Deus. Tema a Deus agora. Ande na presença dEle. Contemple a sua beleza e a sua santidade. Prostre-se diante dEle. Renda-se a Ele. Não vou te desafiar a Deus. Pecado é desafiar a Deus. Pecado é desafiar a Deus. Não faça de forças com Deus. Meus queridos, um urubu, ele pode até pousar na cabeça da gente. Não achei um urubu, vem um pombo ali, né? Mas você não pode impedir que um urubu pouse na sua cabeça. Um pensamento ruim é assim. Ele pode vir, a tentação pode vir sobre você. Ninguém está livre disso, de pensar, de ficar com o tempo com raiva de alguém. Mas uma coisa você pode impedir. O que você pode impedir? O urubu de fazer um ninho na sua cabeça. Isso você pode impedir, né? Pousar, ele pode até pousar. Mas já pensou se ele fizer um ninho lá? Aí é demais, né? Você está prostrado, você está morto, você está entregue nas traças, né? Entregue ao pecado. Não deixe o pensamento ruim dominar você. Tema a Deus. Antes que a coisa fique difícil demais. Antes que ele domine você. Tema a Deus. Como é que funciona a tentação na nossa vida? Tiago vai nos ensinar, capítulo 1, versículos 14 e 15. Olha como é que a tentação opera. Cada um, se você quer abrir a sua Bíblia, abre lá. Está escrito lá. Cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça. É ganância, o desejo, aquelas coisas que despertam de dentro do nosso ser, por causa da nossa inclinação natural para o mal. O pecado trouxe essas sementes ruins para dentro de nós, e elas começam a nascer uma após a outra dentro da gente. Se nos deixar entregue a nós mesmos, é como você abandonar um terreno baldio por aí. Se você abandonar um quintal, entrega ele a si mesmo, o que vai nascer naquele quintal? Uma horta de couve, uma horta de cebolinha, de salsinha, é bonitinho assim? Vai nascer só quiçaça, né? Só mato, só... É assim mesmo? É, o homem entrega a si mesmo. O homem entrega a si mesmo, ele está dominado pelo seu egoísmo. E sem perceber, ele está afundando. Né? Só pensa em si mesmo. Tudo em função de si mesmo. É como um redemoinho. Está puxando tudo para baixo. E vai para o buraco mesmo. Então assim funciona o processo de tentação em nós. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz. Olha o processo de sedução. Você já viu o passarinho seduzindo a sua fêmea? Você já viu? Ele faz toda uma coisa assim, uma lá, né? Ele vem, ele faz aquela corte, fazer a corte. Ele faz, né? Coloca as asas, as suas cores bonitas. Ele está querendo o que com isso? Seduzir. Assim funciona conosco também. O pecado se apresenta garboso, bonito, elegante, maravilhoso. Ele vem, aquilo passa dentro de você. Você vê o filme, você imagina, o queixo cai, e você vai se deixando encantar. E a coisa vai crescendo para dentro de você. A Bíblia está te avisando como que as coisas acontecem. Palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, se eu não quero andar nas trevas, lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. Não deixe a palavra de lado. Alguém já disse, ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. Se você tem deixado a Bíblia de lado, não está gastando tempo com a palavra de Deus, é porque o pecado está tomando conta da sua vida. Mas quero lembrar a você, o salário do pecado é a morte. Pode parecer conveniente para você viver assim, independente de Deus, mas o preço que você vai pagar vai ser elevado nesta vida e na outra também. Não abandone o Senhor. Então funciona assim, meus queridos. A cobiça nos atrai e nos seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, o que é isso? Você engravidou. Concebido quer dizer tornar-se grávido.
você concebeu, você aceitou aquela ideia do pecado e começa agora a matutar o pecado, querer o pecado, querer que ele acontece e vai maquinar a coisa, vai maquinar o mal, vai planejar aquilo dentro de você, vai achar ocasião para aquilo aconteça, né? Ah, eu vou visitar o fulano, eu vou fazer isso, eu vou naquele lugar, você sabe que ali está o mal, mas talvez aí o coração está querendo que você busque, porque ali está do jeito que o diabo gosta, né? Mas ele veio matar, roubar e destruir. João 10:10. Então, a cobiça, depois de haver concebido, o que ela vai? Se você não aborta esse pensamento ruim, você vai dar à luz o pecado, você vai praticar esse mal. E o pecado, uma vez consumado quer dizer praticado, produz o quê? A morte. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Tema Deus nos seus pensamentos, lembre disso. Tema Deus. Outra área que devemos temer a Deus é nas nossas palavras. Diz Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. As suas palavras podem trazer vida para os seus filhos, para o seu marido, mas pode matá-los. Essa é a realidade, meus irmãos, para a qual nem sempre nós estamos atentos. Essa é uma grande verdade. Podemos edificar pessoas, mas podemos matar pessoas. Tema a Deus nas palavras. Peça, Senhor, nas suas orações, põe um guarda na minha boca, na porta da minha boca, né? Põe um guarda, Senhor, me dê domínio da minha língua, me controle, Senhor Deus, tenha misericórdia de mim. Peça isso a Deus por você mesmo, porque palavras, você depois que você abriu a sua boca, você pode voltar lá e tentar consertar, a pessoa pode te perdoar, mas o estrago já foi feito. Alguém já disse que é como você subir em uma torre e abrir um travesseiro de penas e jogar as penas e deixar que o vento carregue. Você pode fazer isso. Falar é soltar as palavras. Mas depois, para você descer de lá e catar uma por uma, não é possível mais. Não é possível mais. As consequências estarão aí. Então, tema a Deus nas suas palavras. Efésios ainda, capítulo 5, outro texto, Efésios 5:12, diz assim: porque o que eles fazem oculto, até é torpe. Por que eu trouxe esse versículo? Porque muitas vezes nós encontramos crentes falando coisas, repetindo coisas que os incrédulos falaram, coisas das trevas, palavras obscenas, palavras imorais, piadas nojentas. Meus queridos, a Bíblia nos ensina que você tem que temer a Deus. O que sai da sua boca está edificando alguém? Está trazendo pessoas para o reino de Deus? Ou o que sai da sua boca identifica você como o povo das trevas? Um dia eu fui das trevas, falava aquilo que eles falavam, mas se eu me converti a Cristo, eu me converti a um Deus santo, essas palavras têm que sair fora da minha boca, eu tenho que lavar a boca cada dia, eu não posso ter uma boca suja. O que eles falam escondido, até pronunciar, é torpe. Você não pode sair dizendo coisas por aí. Tema a Deus. O que você está falando? Comece a pensar na última semana. Comece a pensar no último mês, nos seus dias. O que você tem feito e falado tem sido para promover o reino de Deus? Ou tem sido para a sua vaidade, sem compromisso com o reino de Deus? Se é para a minha vaidade, eu tenho influenciado pessoas, porque cada vez que eu falo, eu tenho influência. O que eu estou fazendo com vocês aqui agora? Estou fazendo um discurso, uma pregação. O que vocês acham que eu quero com isso? Eu quero persuadir vocês. Eu quero convencer vocês. Estou fazendo um discurso, mas convencer vocês para que lado? Cada vez que você fala com alguém, você tem uma intenção, você tem um objetivo. Cada vez que você faz um discurso, você quer levar a pessoa para algum lugar. Então aquilo que você falou essa semana, levou os seus amigos, seus conhecidos, para que direção? Para a direção do reino de Deus? Ou os deixou conformado às trevas, porque você foi lá e se identificou com as trevas? Você é instrumento de quê? Se você é do reino de Deus, você tem que ter compromisso com a pregação do Evangelho. Aproveite todas as oportunidades que você tem, não para falar besteira, mas para falar do amor de Deus, de um Deus maravilhoso, de um Deus santo. De um Deus santo, queridos. Tema a Deus nas suas palavras, se queremos a bênção dele. Preciso a Deus
Preciso temer a Deus também. Outra área da minha vida. Aquilo que eu ouço. O que eu ando ouvindo por aí? O que você anda escutando por aí? O amor brigou comigo, me deixou na solidão? O que é isso? Que história é essa? Que dor de cotovelo é esse? O que eu dou a mim mesmo o direito de ouvir? São palavras que me edificam ou são palavras que me levam para uma autopiedade, uma autocomiseração, uma frustração, um desânimo? Eu preciso de cuidar com aquilo que entra nos meus ouvidos. Jó nos ensina, capítulo 12, versículo 11. O ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas. Você tem que submeter à prova aquilo que você ouve. Isso vem de Deus? Não vem. Não vem de Deus. Isso vem do reino das trevas. Volto a dizer para vocês, todo discurso tem uma intenção. Não existe uma música ingênua. Toda música, do jeito que você me olha, vai dar namoro, né? E vai por aí afora. E aquilo começa a penetrar dentro de você. Aí passa uma sirigaita lá, dá uma piscadinha para você. Fala, opa, o negócio está pelado, né? Você já está com aquela coisa ruim na cabeça. Você já está dando corda para o diabo aí. Você vai se enforcar nisso. Todo discurso tem uma intenção. Toda música tem uma mensagem. Dê a si mesmo direito de ouvir tudo quanto é porcaria. Fofoca, ou seja, qualquer intriga que tem por aí. Você vai ser envolvido nisso. Fuja dessas coisas. Seja santo. O povo de Deus é um povo santo, meus irmãos. Graças a Deus que vocês estão aqui. Porque eu entendo que vocês querem ser povo de Deus. Ser um povo separado para Deus. Isso é o povo de Deus. Santo significa separado. Separado da imundícia desse mundo, da perdição desse mundo. É isso que Deus quer para nós. Eu não quero nunca ver meus filhos catando lavagem, qualquer lata de lixo que tem por aí. Que Deus me dê a graça de dar a eles o pão de cada dia. E Deus tem o pão para nós, meus irmãos, o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor Jesus. Por que nós vamos caçar razão para viver nas latas de lixo desse mundo, escutando tudo quanto é porcaria? Eu não quero isso para os meus filhos. Deus não quer isso para mim. Não quer para você também. Tema a Deus naquilo que você ouve. Devemos temer a Deus em outra área, naquilo que nós vemos. O que eu ando assistindo? O que eu ando vendo por aí? Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23 diz isso. São os olhos, é Jesus falando, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, se a mensagem que está entrando for mensagem boa, influenciando você para o lado do bem, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes serão essas trevas. Que terríveis serão essas trevas. O que eu permito que esteja diante dos meus olhos? O que você está vendo na internet? O que você está vendo na sua casa? Meus queridos, nunca foi tão a oferta nunca foi tão grande, a oferta de pornografia, moralidade, como nos nossos dias. Nunca foi tão escancarado. Nunca foi tão escancarado. Mas note bem, isso vai destruir a sua vida. Eu não posso ter a bênção de Deus se eu permito a mim mesmo tais coisas diante dos meus olhos, que estejam tais coisas diante dos meus olhos. Outra área que eu devo temer a Deus. Devo temer a Deus no uso do meu dinheiro. O que significa o dinheiro para mim? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O que significa o dinheiro para mim? Ter dinheiro em si mesmo não é problema. Ser rico não é o problema. O problema é realmente colocar o dinheiro no lugar de Deus. O amor que vem do dinheiro é a expectativa de ser amado por aquilo que o meu dinheiro pode comprar, pela forma como eu vou impressionar as pessoas com o meu dinheiro. É esperar ser satisfeito nas minhas necessidades por aquilo que eu posso comprar com o meu dinheiro. É colocar o dinheiro no lugar de Deus. Aí vem um grande problema. Eu devo cuidar da forma como eu uso o dinheiro na minha vida. Lucas 12:15, Jesus diz: então lhes recomendou, tentai e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem, de uma pessoa, não consiste na abundância dos bens que ela possui. A sua vida
O seu valor não está relacionado àquilo que você possui. O mundo enxerga a vida dessa forma, mas esse não é o padrão de Deus. Então, cuidado a forma como você organiza a sua vida. Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, servir a Deus e as riquezas. As riquezas precisam servir você. Mas se você se tornou escravo das riquezas, vivendo para elas, elas dominaram você, vão ser desgraça na sua vida, não vão ser bênçãos. Então, cuide da forma como você administra aquilo que Deus tem permitido você adquirir. O Senhor ensina na sua palavra, ainda em Provérbios 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Tema a Deus nessa área da sua vida, naquilo que é dele, e que ele diz que você deve dar a ele. Confia no Senhor. E leve essa área da sua vida também nas primícias que ele tem dado a você. Separa dele o que é dele. E faça a vontade dele. Se você está deixando o que é de Deus de lado, diz a palavra de Deus em Malaquias 3:10, que você está roubando a Deus. Você não está temendo a Deus. Ao invés de confiar nele, na capacidade dele de suprir, você está confiando naquela parte que é dele que você não quer dar de volta para ele. Falta de temor a Deus. Falta de confiança no caráter de Deus. Tema a Deus também nas companhias. 1 Coríntios capítulo 15, 33 nos ensina que as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Quem é o seu colega de aula que anda sempre com você, convida você para ir na casa dele? Quem é a pessoa com a qual você está andando? Quem é a pessoa com a qual você compartilha os seus segredos, que você pede conselho? É uma pessoa temente a Deus? É uma pessoa que conhece a palavra de Deus? Com quem que você está andando? Você é cabeça nessa relação ou você é rabo? Muitas vezes as pessoas dominam o cristão e acabam levando o cristão para as trevas. Ele começa a andar, em vez de ser cabeça, ele é rabo. O rabo vai, o cachorro quando vai fazendo festa, meio alegrinha atrás, né? Bem, né? É assim? É assim mesmo? Quantas vezes a pessoa é assim? Por quê? Seduzido pelo pecado, se deixando levar, influenciado pelo mal. Cuidado. Você anda com qualquer um, você não teme a Deus. Você não entendeu a proposta de Deus para a sua vida. Quem são os seus amigos íntimos? Mude o seu círculo de amizade. Comece a fazer amizades com outras pessoas. Nós precisamos de conviver com alguém. Ninguém é chamado para viver sozinho. Nós carecemos de convivência. Comece a procurar outras pessoas cristãs. Comece a andar com elas. Comece a andar com o povo de Deus. E quando você estiver com o incrédulo, seja cabeça, nunca rabo. Seja cabeça si e peça por ele, para você não ser influenciado. Outra área na sua vida, importante, é na maneira como nós nos vestimos. Diz o Provérbios: eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. Provérbios 7:10. Olha, esse texto fala de más intenções, astúcia do coração. Com que motivação eu visto a roupa que eu visto? O que eu estou querendo com isso? Estou querendo seduzir quem? Se você é solteira, muito cuidado. E os pais, muito cuidado como vestem as suas filhas. Porque eu já vi uma pessoa, um violentador de pessoas, sendo entrevistado, e perguntaram para ele: mas por que você escolheu essa criança? É porque ela estava vestida sensualmente. Esse foi o argumento dele. Ela despertou o meu interesse sexual. Porque pela forma como aquela criança estava vestida. Cuidado. Quando eu me visto, como você se veste? Para que você se veste? Se você é casado, você tem que despertar o interesse sexual de outra pessoa? Não, não tem. Então você tem que temer a Deus nessa área da sua vida. A gente tem que pensar nisso, queridos. A minha forma de me conduzir glorifica a Deus. Os trajes que eu estou usando, eu posso bater na porta de uma pessoa e dizer para ela: olha, eu vim falar de Jesus para você. Pode?
Eu ouvi dizer uma vez, diz que uma mulher bateu na porta de uma pessoa e veio, vim falar de Cristo para o senhor. A mulher olhou, era uma pessoa conservadora, não era cristã, mas era conservadora, e falou assim, com esses trajes, querendo falar de Deus, punha-se da minha porta para fora, sua indecente. Botou ela para correr. Então, a maneira como eu me visto, o momento como eu encontro, me dá condições de ser uma testemunha de Cristo? Meus queridos, essa roupa não presta para você, joga esse guarda-roupa fora. Porque em todo o tempo da sua vida você é uma testemunha de Jesus. Vinde após mim, disse Jesus, e eu vos farei pescadores de homens, ganhadores de almas. Todo o tempo, eu vivo para glorificar o meu Deus. Eu vivo para me identificar com o caráter dele. E se a minha roupa me identifica com uma prostituta, com um prostituto, com qualquer coisa dessa natureza, então eu não estou temendo a Deus. Se eu quero a bênção dele, eu tenho que rever o meu guarda-roupa, temer a Deus naquilo que eu estou vestindo. E temer a Deus no meu relacionamento com as autoridades também. Diz a palavra de Deus que toda autoridade foi dada por Deus. Então eu devo saber como relacionar-me com uma autoridade. Eu não devo levantar uma rebelião contra uma autoridade. Não estou aqui dizendo que nós não podemos reconhecer os erros de uma autoridade, como está acontecendo no nosso país. Nós devemos reconhecer e termos o direito de manifestar que somos contra toda essa roubalheira que está aí. Mas não devemos ser rebeldes. Rebelar no sentido de querer, com o pai, com a mãe, com o professor, querer xingar, bater boca, não. Podemos dizer, expor as nossas razões, os nossos motivos, mas entre dialogar, argumentar das minhas razões e me rebelar, há uma diferença muito grande, meus queridos. Então tema o Senhor na sua relação com as autoridades. Outra coisa, devemos temer a Deus quanto às nossas reações quando as coisas não saem do jeito que nós queremos. Quando as coisas não estão bem para você, o que você faz? Olha esse texto da palavra de Deus. Jó, mais uma vez Jó. As coisas tinham dado errado para Jó, não é mesmo? Tinha dado tudo errado para Jó. Jó tinha perdido os seus bens, Jó tinha perdido os seus filhos, Jó perdeu agora a sua saúde, ficou doente, ficou um pobre, miserável. E Jó, que era um homem justo, tudo deu errado na vida de Jó. Mas qual foi a atitude de Jó? Blasfemou contra Deus, xingou, brigou, não quero mais, que negócio é esse? Falaram comigo que eu fosse naquela igreja, desse dinheiro lá, eu ia ficar próximo, não sei o quê. Enganaram você, né? Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. A promessa dele é para a eternidade. Lá na eternidade ele prometeu que vai enxugar nossas lágrimas. Aqui nós estamos sujeitos a chorar, mesmo sendo salvos por Jesus. Ele nos abençoa, nos cura, mas muitas vezes ele não cura. Existe essa história que vem nessa igreja que todas as suas doenças serão curadas. Isso é mentira. Quantas pessoas não são curadas em lugar nenhum? Muitas morrem. E todo mundo vai morrer um dia de uma doença ou outra. Então a maior bênção de Deus para nós não é cura, não é dinheiro, é a salvação da nossa alma. É a salvação da nossa alma. Essa é a maior bênção. Está aqui Jó. Jó então, o que acontece com Jó? Jó sentado em cima, tomou um caco para limpar suas feridas com um pedaço de telha, um caco de telha. Então a sua mulher lhe disse, olha o que a mulher dele falou com ele. Ainda conservas a tua integridade? Ô Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Ei, para com isso, rapaz. Estou doido para você morrer, para me arrumar outro marido logo. Você está fedendo, rapaz. Você está aqui, eu tenho que ficar cuidando de você, né? Que coisa horrível. Mas ele respondeu para ela o quê? Falas como qualquer doida, mulher. Você está maluca da cabeça, né? Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou com os seus lábios. Romanos 8:28 nos ensina que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Lembre disso. Todas as coisas, até a adversidade, coopera para o nosso bem. Quero dizer para você uma coisa. Deus te ama demais. Ele chama você para vir do jeito que você está. Lembre isso. Vinde a mim vós todos que estáis cansados. Venham pecadores. Venham pecador. Venha a Jesus o Senhor. Vem para ser salvo, perdoado dos seus pecados. Ele vai lavar a sua alma, lavar as suas feridas. Ele te ama do jeito que você está. Mas deixa eu dizer uma coisa. Ele te ama demais para deixar você como está. Você só vem a Jesus de verdade quando você entende que Ele te chama para depois que você vier, para continuar trabalhando na sua vida,
Primeiro, Ele te salva da condenação do pecado. Mas se você foi salvo da condenação do pecado, Ele vai continuar te salvando da influência do pecado. Isso se chama santificação. Ninguém é salvo se não entrou no caminho de santificação. É para isso que o Senhor está chamando você nessa noite. Deus amou o mundo de tal maneira, amou você, que Ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que crer em Jesus como Senhor e Salvador, crer que Ele morreu na cruz, e ao morrer, Ele morreu no meu, no seu, no nosso lugar, e Ele deu conta de pagar por todos os nossos pecados. Se você crer nisso, você não vai ser condenado, não vai perecer, mas terá de Deus a vida eterna. É isso que diz o versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho essa notícia boa para você. Deus quer te chamar hoje, nessa noite, está te chamando para andar no temor do Senhor. E para isso Jesus é o caminho. Você já entregou a sua alma a Cristo? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Será que alguém nessa noite, entendendo que precisa andar no caminho do temor do Senhor, que quer ter a bênção de Deus na sua vida, que quer que o Espírito de Deus conduza você precisa de Cristo como seu único Senhor e Salvador? Quem sabe já ouviu falar de Cristo, mas não chegou a confiar nele como seu único Salvador. Está dividindo a sua fé entre Jesus e qualquer outra coisa para ser salvo. Mas só Ele é Salvador, querido. Lembre você disso. Atos 4 nos ensina, 4:12, que um só nome foi dado debaixo dos céus, por meio do qual nós devemos ser salvos. E esse único nome é Cristo. Será que você quer dizer nessa noite: eu estou entendendo isso, estou me arrependendo dos meus pecados, eu quero uma vida nova com Cristo, estou declarando a minha confiança nele, a minha fé? Vocês já assumiram um compromisso com Cristo, então converse com Cristo. Quem sabe você precisa assumir um compromisso de rever os seus conceitos, dizer para Ele: Senhor, eu preciso me colocar diante do Teu altar como uma oferta para ser consumida diante do Senhor, para que eu seja um instrumento nas Tuas mãos. Por isso, santifica-me, Deus. Mude o meu ponto de vista em várias áreas. Santifique a minha vida. Fale com Deus. Fale com Deus nesse instante. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome por Jesus Cristo, o qual nos perdoa dos nossos pecados, nos purifica de todo o mal. Tua palavra nos ensina que se confessarmos a Ti os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia, Senhor Deus. Obrigado, porque quando há arrependimento no nosso coração, o Senhor nos perdoa e esquece dos nossos pecados. Fala com cada um de nós, como disse aquele dia aquela prostituta: vai, não peques mais. Que seja esse o desejo de cada um de nós, não voltar para o pecado, mas voltar a cada dia para os Teus braços, querendo que o Senhor nos purifique a cada dia, para que possamos aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração, e assim em cada dia das nossas vidas encontrarmos descanso para as nossas almas. Abençoe a Tua igreja, o Teu povo, e a nossa oração em nome de Jesus. Amém.